Olá pessoal, boa noite. Nós vamos ter aqui mais uma live, né, dentro dessa maratona de lives que eu me submeti nesse período da pandemia, né? Agora estou numa fase 2.0, né? Eu fiz quase 400 lives nesse período de 2020 e estou agora me cuidando um pouquinho mais e fazendo as lives uma quantidade menor. E essa noite nós vamos ter uma live muito especial com um jovem jurista talentosíssimo. E ele já está aqui ao vivo e eu vou fazer esta. Vou puxá-lo aqui para transmitir ao vivo. Ele está entrando aqui, já está na área, já o chamei e é um talento encantador e eu espero que ele consiga entrar, porque esse período, né, às vezes a gente tem dificuldades de conexão. Já puxei aqui, né, vamos ver se ele consegue entrar. Né, vamos ver. Essa é uma live especial, né, do curso de pós-graduação do SES, né, o curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, curso de pós-graduação em Direito Contratual. Estou vendo aqui que o professor Salomão Gazedá também está aqui, então seja muito bem-vindo também, professor Salomão Gazedá. Né? É uma pessoa também que eu tenho que fazer uma live aqui. Eu já puxei aqui, eu vou avisar, é o professor Leandro Fernandes, que a gente vai fazer a live, mas apareceu já uma mensagem aqui, o professor Leandro não está conseguindo compartilhar, então ele vai entrar e sair, vai tentar ver se ele consegue participar. Vamos tentar puxar uma segunda vez. Será que ele consegue? E enquanto ele não entra, gente... Olha ele Cheguei, aí, estou na área, estou na área. está na área. Seja bem-vindo. Enquanto eu Obrigado, dou as obrigado. boas-vindas a ti, eu dou boas-vindas a todos e todas que estão aqui participando dessa live, a oportunidade de ter a Boa noite, comunicação pessoal. para que todo mundo possa participar. E eu quero ter essa oportunidade de bater um papo essa noite. É um papo, literalmente, dentro de uma série de lives que o SES tem promovido em função dos nossos cursos de pós-graduação online, o curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho, o curso de pós-graduação online em Direito Contratual, e um dos jovens talentos que eu tenho a honra de coordenar no curso é o professor Leandro Fernandes. Para quem não o conhece, Leandro é juiz do trabalho, mestre e doutorando em Direito, né, pela Universidade Federal da Bahia, onde também obteve a graduação, né, especialista em Direito e Processo do Trabalho. E eu tenho uma relação com o Leandro, doutor Leandro Fernandes, que eu chamo de Léo, uma Léo relação Latifa. muito pessoal, né, muito especial. Né? É aquela situação que eu sempre digo, olha, já não sou mais um menino prodígio, já não sou mais um jovem, já sou um coroa dobrando o cabo da Boa Esperança, e é uma das sensações mais maravilhosas que temos no magistério é vermos jovens talentos surgindo, sendo lapidados e brilhando. Né? Léo realmente é uma relação assim, muito pessoal, porque, como eu falo sempre, ele foi meu aluno na graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, né? Tornou-se meu orientando, né, na graduação, fez concurso para servidor da Justiça do Trabalho, tornou-se servidor da unidade jurisdicional que eu atuava, a primeira vara do trabalho de Salvador na época, né? Tornou-se meu assistente, depois fez a seleção para a especialização, obteve o título de especialista em Direito e Processo do Trabalho, né, no curso que eu coordenava, depois fez a seleção para o mestrado, passou para o mestrado, tornou-se meu aluno, meu orientando, meu tirocinista, depois passou no concurso de Direito do Trabalho, tornou-se meu colega, né, e mais recentemente passou na seleção para o doutorado da UFB e é meu orientando, né, hoje com o prazer de compartilhar essa orientação com um dos maiores talentos da minha geração, que é o professor Fred Didier, que é também co-orientador
de Leandro. Leandro é um talento, eu tive a satisfação também de dividir vários artigos jurídicos publicados em vários periódicos nacionais e internacionais com Leandro, e também publicar 2 livros. O primeiro, o Tratado da Prescrição Trabalhista, e o segundo, né, o Trabalho Intermitente, que ele está aqui apontando, que é Não que eu esteja fazendo qualquer propaganda da obra. que é uma parceria, né, e sem com modéstia muito à parte, o livro mais completo sobre trabalho intermitente do país. Sem E eu sombra de posso dúvida, modéstia dizer à isso parte. muito por causa do mérito de Leandro. Eu sou apenas a enzima dessa relação aqui paternal, filial que eu tenho com ele. E meus amigos e minhas amigas, nós vamos bater um papo essa noite sobre trabalho intermitente, que é um dos temas que tem sido mais abordados, né, nos últimos tempos, por causa, naturalmente, da reforma trabalhista, e compreender um pouco a figura, ter uma visão geral sobre a relação contratual do trabalho intermitente, é algo muito importante para compreender bem essa matéria. Por quê? Porque, de fato, para quem acompanhou o processo extremamente célere, para usar a expressão do professor Thomas Bacelar, rápido, 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 para não dar tempo de pensar, né? Que foi a reforma do judiciário, né? A reforma trabalhista, Trabalhista. a De trabalhista, que certa forma, não deixa de ter ocorrido isso, né? Quando vimos a forma como houve esta tramitação da questão do trabalho intermitente, parênteses, perdoe, olha quem chegou. Marina, aqui o várias pessoas Reginho, maravilhosas aqui, mas a mais que especial, Marina está aqui. aqui a minha filha Marina está aparecendo também com os coraçõezinhos. Que bom, filha, que bom que você apareceu aqui na live. E seja bem-vinda, como sempre. E quero dizer também, né, que o tema do trabalho intermitente ele foi, inclusive, vendido ao público, né, com um canto de sereia, como uma forma da regularização do bico, né, e tudo mais que se pudesse trazer do ponto de vista de um jogo, quase um jogo de sedução, para que se apoiasse a reforma trabalhista. E a disciplina normativa que se tornou lei, tornou-se com a Lei 13.467, não é assim essa Brastemp toda, não é assim essa Coca-Cola toda, né, para usar expressões que denotam a minha idade. Mas, nesse ponto, compreender esse sistema é algo que vai trazer uma visão diferenciada. E Léo é um talento que a gente vai poder ouvir e conversar essa noite. E quero dizer a todos e todas que podem manifestar vontade. Eu não bloqueio comentários. Todo mundo pode participar, né? Pode perguntar o que quiser. Depois também sigam o perfil do Leandro. Aqueles que eventualmente ainda não me seguem, podem me seguir. A gente mesmo que responde na assessoria, não. Mandar direct, somos nós. Então, para nós vai ser um prazer enorme poder interagir com cada um e cada uma, e quem sabe se algum ou alguma dos nossos ouvintes não se torna também nosso aluno no curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho ou no curso de pós-graduação online em Direito Contratual. Para mim, a nós será uma satisfação imensa poder tê-lo ou tê-la como nosso aluno, como nossa aluna. Vai ser uma oportunidade maravilhosa. Ainda tenho que dizer também que Leandro também faz parte do projeto Trabalho e Debate, que é toda terça-feira. Semana que vem vai ser a última rodada dessa temporada, e aí nós vamos analisar como faremos, se faremos uma nova temporada ou não. Aí vai ficar uma coisa assim, na decisão da Netflix, mas vamos ver se a gente vai será fazer... renovada a a intenção temporada. é essa. Muito bem. Então, querido, vamos aqui bater o papo, gente, e pode se manifestar, né? Quem quiser também fazer perguntas. Aqui a Martina Moura disse que não vai manifestar contrária para não criar problema. Não, pode ficar à vontade, que nada nos é pertencente senão nosso pensamento. Então, ter visões sobre o tema, e perceba, a gente precisa realmente ter espaço para opiniões
divergentes É e essencial. vão ser levadas em consideração na medida da base da sua fundamentação. Né? Nós vivemos hoje um período complicado em que todo mundo dá opinião sobre todo mundo. Todo mundo virou infectologista, todo mundo virou ministro do Supremo, todo mundo virou estrategista. Né? No passado, ele dizia que todo mundo era um pouco técnico de futebol. Hoje, todo mundo é tudo um pouco, porque nos grupos de WhatsApp, todo mundo quer dar opinião. Mas a construção da opinião, se ela vai ser bem fundamentada ou mal fundamentada, se é apenas uma visão, né? Uma opinião, né? Uma visão prévia ou algo decorrente da maturação, estamos abertos para ouvir, para incorporar, para refletir. Acho que não há, nesse ponto, nenhum tipo de censura. Então, fiquem todos e todas à vontade para manifestar. Eu já falei demais, é que eu aprendi aqui na minha etiqueta das lives, né? O Cicerone, aquele que recebe, deve ficar falando um tempão, né? Para que as pessoas vejam que a gente já está ao vivo, que possam participar, né? E, nesse ponto, a gente deu a visão. Mas só porque aqui o Ulrich Lins perguntou, falou sobre o curso de contrato, nós temos um curso, e Léo também é professor lá, né? O professor Salobinho também, que apareceu aqui, é o curso de pós-graduação em Direito Contratual, né? Que revisa todo o conteúdo fundamental da teoria geral do direito privado, né? A gente revisa todos os conceitos fundamentais do direito civil, do direito empresarial, direito do consumidor, e temos a base toda da relação contratual. Né? E para que no segundo bloco, segundo módulo, nós trabalhemos contratos em espécie, sejam contratos, não somente os contratos codificados no Código Civil, mas contratos trabalhistas, contratos com o Estado, contratos consumeristas. Então, há inclusive aspectos sobre redação, sobre construção de contratos. É um curso com conteúdo muito pragmático que vale a pena. Eu tenho a impressão de que é um dos cursos mais abrangentes e mais aprofundados realmente Eu no tenho, mercado. a modéstia me impede de afirmar isso Eu tenho essa peremptoriamente, impressão. mas é a minha Essa impressão impressão. também. E Léo participou também da elaboração desse curso desde o começo. Então, ele sabe, como poucos, como foi a escolha de cada professor, professora, a escolha de cada tema, para que nós possamos realmente ter um curso mais abrangente, aprofundado e atualizado do país. Então, doutor Ulrich, se quiser se tornar nosso aluno, será uma grande satisfação. Pode também lançar as perguntas aqui no chat, ou se quiser, pode mandar em direct, será um prazer tê-lo como nosso aluno também. E aí, pronto, agora já feitas as apresentações, as referências sobre o tema, minhas senhoras e meus senhores, com vocês, professor Leandro Fernandes. Aqui a professora Andréa Kelch também está André, aqui. que acho Né? maravilhosa, Ela é maravilhosa. maravilhosa também. Um grande beijo para ela. Fizemos algumas lives e foi sensacional, um doce de pessoa. Estamos todos aqui para poder bater um papo agora sobre trabalho intermitente. Léo, a palavra é sua para suas considerações iniciais. Muito bem, vamos lá. E só o registro aqui da presença de várias pessoas fantásticas, amadas, queridas. A Laura está aqui, a Andrea Kilch aqui, Tati está aqui, professor Luan, Jean está aqui. E muita gente querida. Se eu esqueci alguém, me perdoem. Patrícia está aqui, enfim, muita gente querida, muita gente amada. E é um prazer. E, chefão, eu preciso dizer nesse momento introdutório que tenha certeza, nessa caminhada, nessa curta caminhada que eu tenho, sua presença é indispensável. O Senhor é minha grande inspiração de vida. E pode ter certeza que a palavra inspira, mas é o exemplo que arrasta, e é o seu exemplo que tem me arrastado, e tenho certeza vai continuar me arrastando pelo resto da vida. Tenho certeza disso. Então, qualquer coisa que eventualmente eu possa fazer de maneira bem sucedida, não tenha dúvida. Sua digital está lá. A sua semente está lá. Então, E dá um com beijo muita aqui para a alegria. Aline, que entrou aqui agora. Um beijo enorme também. Né? Então, aqui também um beijo para a professora Ana Silvia, que Sônia também está Silva entrou. participando. Né? Que bom também, achei muito lindo. É um momento assim, de muita emoção dialogar com alguém que eu tenho uma relação de pai para filho. É algo que
renova o meu gosto de viver e de ter esperança que a gente saia desse período de pandemia e que possa ainda estar produzindo juntos cada vez mais. Mas, Léo, Com vamos certeza, com bater um certeza. papo Vamos sobre lá, essa vamos lá, vamos visão lá. geral do trabalho intermitente e podendo depois já dar um foco nessas modalidades do trabalho intermitente, que há Massa. muita questão que a gente precisa esclarecer. Começa você falando, eu vou dando pitaco aqui. Combinado. Então vamos começar desmistificando algumas questões. Porque esse é um ponto que é muito importante, às vezes passa despercebido. As pessoas acham que o trabalho intermitente ou é uma criação brasileira, ou que necessariamente é aquela figura do contrato zero hora que existe lá na Inglaterra, que existe lá nos Estados Unidos. Ambas as visões são completamente equivocadas. São ideias que realmente merecem ser afastadas. Trabalho intermitente é um tipo de contrato que tem suas virtudes e tem seus defeitos, mas que existe em muitos lugares do mundo. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ver com clareza. Eu acho que Portugal tem um modelo de trabalho intermitente. desmistificar a ideia de que não é uma Exatamente. jabuticaba. A gente pode chamar de jabuticaba, talvez, a disciplina legal específica Isso. brasileira. É Mas a isso aí. figura do trabalho intermitente existe em vários países do mundo e a gente precisa abrir os olhos, porque às vezes as pessoas têm a necessidade de falar bem ou de falar mal. Não, a gente tem que falar do Instituto para compreender É isso aí. criticamente. Mandando um abraço também ao professor Victor Gugel, que foi meu Maravilha. orientando no mestrado lá da Unifax também, uma grande figura e um grande talento também. Léo, continua. E esse é um ponto essencial. Às vezes, no afã de criticar e rejeitar a reforma como um todo, e há muitos pontos péssimos na reforma, péssimos sob várias perspectivas, se rejeita o contrato de trabalho intermitente e não se reflete sobre ele. E sobre alguns aspectos dele que podem ser úteis, que podem eventualmente ser interessantes. Não com a disciplina brasileira, que pode ser muito aperfeiçoada, e é nosso trabalho participar dessa construção de aperfeiçoamento. Então, o trabalho intermitente existe em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Itália. Você tem figuras muito próximas ao trabalho intermitente. Agora, não com essa associação direta, imediata, com uma relação de sinonímia com o contrato zero hora, porque não é Isso. isso que se dá. Temos dois grandes formatos, duas grandes famílias de trabalho intermitente. O trabalho alternado e o trabalho à chamada. O trabalho Sim. alternado, o trabalhador sabe o número de horas ou de dias de trabalho e os momentos de chamada. Naquela perspectiva mais clássica, mais tradicional, a gente evoca aqui o magistério de Orlando Gomes, é o famoso estacionário. Ele chamava, inclusive, de intermitente ou estacionário, que era justamente a pessoa que era ativada em determinadas épocas do ano, em determinadas estações, em determinadas safras. Sob essa perspectiva, o intermitente se aproxima muito do safrista. Safrista. Então, essa é uma ideia importante. E é interessante porque o trabalhador já sabe, tem previamente conhecimento de quando é que ele vai se ativar ao longo do ano, consegue programar a vida. Para algumas pessoas, pode ser ali, jovens trabalhadores, um caminho para saber que no período de férias, por exemplo, eles poderão ter aquela atividade profissional. Para algumas pessoas, pode ser um formato interessante. Essa é uma primeira perspectiva. E há uma segunda perspectiva, que é o trabalho à chamada, ou a convite, a segunda grande família e que também não é identificada necessariamente com zero hora. Trabalho à chamada pode ser com um número fechado de dias ou de horas, com um número mínimo de dias ou de horas, ou Ou sem com zero nada, hora. que é o formato mais precarizante de todos, que é o Verdade. pior possível e que, lamentavelmente, foi É o adotado no brasileiro. Brasil, que parece uma opção legislativa muito equivocada. Muito equivocada. Porque qualquer virtude que possa haver no trabalho intermitente acaba sendo ceifada. Mas dá para piorar? Sempre dá para piorar. Em Sim. alguns países, Itália é um bom exemplo, existe uma figura que é o vínculo de disponibilidade. Então, você pode contratar um intermitente a chamada, a convite, sem vínculo de disponibilidade ou com vínculo de disponibilidade. O convínculo o trabalhador se compromete a, sempre que chamado, ir lá prestar seus serviços. E nesse período em que ele não é ativado, que ele não é convidado, esse empregador paga um valor a título indenizatório, corresponde ali 25%, 30% da remuneração daquele trabalhador. Então ele continua durante o ano tendo uma remuneração que vai sendo ali verificada. Ótimo. Ou sem vínculo de disponibilidade, ele não tem a obrigação de comparecer, mas também não recebe isso. No Brasil, a portaria 349 matou essa ideia. Porque Verdade. disse, se você pagar no período de
não atividade daquele trabalhador, você descaracteriza o contrato de trabalho intermitente. O que é realmente... isso veio na MP, a MP caiu, e posteriormente a portaria resgatou essa ideia. Mas estou vendo que o senhor está aqui coçando para falar de Não, é justamente isso. Às vezes as pessoas acham que fazer algum tipo de concessão ou de benefício para a preservação da dignidade seria algo para distorcer o Instituto, e aí entram numa perspectiva absolutamente refratária, ou seja, algo que poderia, talvez até mesmo estimular o contrato Exato. intermitente para garantir o mínimo de dignidade, evitar situações de maior precarização, na verdade, é tratado como um indício de fraude. E aí nós temos aí simplesmente o céu ou o inferno, nunca um longo caminho de purgatório. É isso aí. E qualquer eventual virtude que pudesse haver nesse contrato acaba sendo afastada. É um desafio. E vamos ser muito honestos aqui com aqueles e aquelas que estão conosco. Tratar desse tema sem preconceitos e sem paixões é um desafio enorme. É verdade. Às vezes as pessoas perguntam por que a gente escreveu sobre trabalho intermitente. Porque É, a lacuna doutrinária era enorme. Então, e exato. se não houver pensamento, reflexão sobre o tema, vai passar da maneira como está, as lacunas vão existir e não há solução que possa minimizar os danos que podem ser E provocados. isso é uma coisa que é a sua cara, Léo. Eu preciso dizer isso para enaltecer o seu talento e também para dizer para algumas pessoas que talvez não conheçam a sua produção intelectual Vejo que anterior. dizer que é a minha cara não é exatamente um elogio à ideia. Não, não, é a sua cara que é linda, meu querido. Né? Que é justamente, né, eu sempre lembro da sua dissertação de mestrado, portanto, antes da sua ascensão à magistratura, né, quando você fez a questão dos punitive damages numa perspectiva de análise econômica do direito. Ou seja, Exatamente. ver alguém falar sobre análise econômica do direito, a pessoa tem arrepios e começa a achar que vai ser um discurso neoliberal de fim do Estado, de algo que vai pensar em algum tipo de uma precarização, overpower, quando, na verdade, a sua compreensão para entender a lógica de análise econômica do direito e aplicar em benefício mesmo de É uma isso aí. tutela mais digna foi uma grande sacada. Né? Eu lembro da professora Daniela Muradas fazendo Sim. esse comentário, né, que foi algo que traz um diferencial. Mas é que as pessoas estão tão acostumadas com achar que determinados temas são privativos de correntes ideológicas que não conseguem compreender. Então, as pessoas dizem, mas como é que vocês vão falar sobre trabalho intermitente, isso que só vai lenhar com a classe trabalhadora? Eu digo, peraí, vamos tentar abstrair o Instituto, apontar as suas principais características, Criticamente, verificar perfeito. aquilo que ele pode ser útil e, sem medo de ser feliz ou infeliz, né? Dizer quais são É isso as aí. suas deficiências, suas imperfeições, seus deméritos. Ou seja, É traz isso aí. uma perspectiva mais crítica. E isso é algo que eu também quero dizer a todo e toda que pretender ser nosso aluno no curso de pós-graduação, seja direito do processo de trabalho, seja direito contratual. Você terá total liberdade para defender o que pensa. Né? O que para Exatamente. nós é importante é que você faça isso de maneira fundamentada e não com achismos, ou seja, que busca a base. O professor Horácio já estava fazendo É uma isso. pergunta aí, ó, né? Já quer Vamos, perguntar, a vamos gente vai lançar acompanhar isso daqui a aqui. pouco, vou deixar para o momento próprio você ficar à vontade. Siga aí, Léo. Show de bola, show de bola. E esse é o ponto perfeito, professor. As pessoas precisam perceber que ideias são ferramentas, são instrumentos. O que a gente faz com elas é uma opção de vida nossa, uma opção existencial nossa. Então isso é muito importante. Mas vamos lá. Já que estamos falando de desmistificar coisas, nós precisamos aqui voltar a um ponto que o senhor já introduziu, que merece agora que a gente continue desenvolvendo, que é essa ideia de que o contrato de trabalho intermitente foi vendido como um canto de sereia, realmente, como panaceia, como a grande solução para todos os problemas. E aí, por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. E há Perigo. muito perigo na esquina. Porque o Muito. contrato de trabalho intermitente, embora possa parecer muito simples, muito singelo para o empregador,
é extremamente desafiador do ponto de vista da gestão desses recursos humanos. Por quê? E a gente vai estabelecer aqui uma premissa para aqueles e aquelas que estão conosco, é uma premissa que parece bobinha, parece muito singela, mas que é essencial para a discussão que a gente vai desenvolver a partir de agora. Contrato de trabalho intermitente é um contrato de emprego. O contrato de trabalho intermitente é um contrato de emprego. E Consequência isso é lógica. fundamental para que a gente compreenda que, ainda que possa se falar de uma precarização, ainda que se possa falar das dificuldades dentro desse discurso flexibilizador, flexibilizante, nome se quer, nós vamos ter diversas consequências importantíssimas, justamente pelo reconhecimento da natureza do contrato de emprego. Então, a gente vai ter vários aspectos que geralmente não são percebidos na prática. Isso. E há aspectos aqui que se pode suscitar, dando alguns spoilers, pensando para a questão de aprendizes, para a questão de cotas, a gente pode discutir a noção de controle de horário, pode provocar, se pode pensar no PCD. Então, eu vou jogar para você aí digamos assim, esses mistérios, né? Ou esses segredos não tão secretos assim, mas que, na verdade, as pessoas não têm, às vezes, uma noção de o simples fato de caracterizar um contrato de trabalho intermitente, né, como uma relação contratual trabalhista, portanto, empregadista, trabalho subordinado, vai gerar repercussões. Léo, a bola está com você. E é isso aí. Algumas pessoas comentaram aqui que foram seduzidas com esse modelo contratual, por esse modelo contratual, pelas vantagens, né, que oferece para a empresa. Mas, como o senhor comentou, às vezes, se esses segredos não estão secretos, na verdade, é aquela ideia de que mentiras sinceras me interessam. Me interessa. E talvez seja muito melhor eu fechar meus olhinhos aqui e seguir adiante, achar que vai dar tudo certo. Só que na vida as coisas nem sempre dão certo. E a gente precisa conversar a respeito disso. E esse é o momento, então. Bom, o senhor já trouxe aqui alguns pontos. Precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre trabalho intermitente. E suas consequências como contrato de natureza empregatícia. E o senhor já trouxe aqui a pauta, já nos pautou aqui. É perfeita a colocação geral. E veja, primeiro ponto, vamos lá. Aprendiz. A gente não pode esquecer. E sendo o contrato de trabalho intermitente um tipo de contrato de emprego, ele estará também integrado, estará computado na base de cálculo da reserva legal de vagas de aprendizes. Porque o artigo 420, perfeito, traz lá funções que demandem formação profissional. O que volta e meia gera aquela angústia, né? O pessoal pergunta, mas que zorra é isso? O que é demandar formação profissional? Aí tem a resposta lá no decreto que regulamenta a aprendizagem, né? O 9579, artigo 52, que é amplíssimo. Prevê basicamente o seguinte: demanda formação profissional para fins de aprendizagem, qualquer função, qualquer ocupação prevista na CBO. Ou seja, basicamente tudo. Com algumas ressalvas que ele coloca lá. Habilitação em nível técnico superior e cargo de direção. Fora isso, tudo demanda formação profissional. Portanto, é um mundo. Portanto, esses trabalhadores intermitentes integrarão essa base de cálculo. Trocando em miúdos, para quem está aqui angustiado agora, nos acompanhando, angustiada. Qual o ponto? Se o empregador acha que vai fazer uma contratação como se fosse um cadastro de reserva de trabalhadores para convocá-los de acordo com a sua conveniência, cuidado, porque esse empregador está ampliando a base de cálculo de Exatamente. E é uma fiscalização que é muito fácil de ser feita pelo Auditor Fiscal do Trabalho, é um acompanhamento simples pelo Ministério Público do Trabalho, que é verificar só o número de empregados. Simples assim, verificar quantos aprendizes há. Não é necessário nem visitar o local. Mas diga lá. E não, é interessante também você já trazer a discussão sobre a PCD, né, pessoas com deficiência habilitadas. Por quê? Porque quando você fala que pode ampliar a base de cálculo, e a gente tem na área de direito sempre aquela redução atávica de não saber aritmética depois da quarta série primária, mas a gente precisa lembrar que efetivamente você está ampliando a base no qual vai se incidir o percentual correspondente para saber o número de trabalhadores. Mas daqui a pouco eu vou perguntar, aí eu posso preencher essa cota
também com Que é intermitente, outra é bucha. outra questão. Mas vamos falar primeiro do PCD. Enquanto eu mando um abraço aqui também para a doutora Larissa Leite, que também foi assim, uma grande parceira nessa pandemia. Ela faz os downloads das lives, vou autorizar o download dessa própria live também, botar lá no canal no YouTube. É um talento, uma menina ótima também. Que eu fico dizendo assim, a pandemia nos permitiu a pessoas que Larissa só vi uma vez na vida, numa palestra, mas acabou se tornando um amigo, uma filha, uma pessoa também maravilhosa, tem nos ajudado bastante. Léo, a bola é sua. Mas é isso, a gente volta sempre ao ponto. Ideias, instrumentos de tecnologia são ferramentas. E a gente que decide como é que vai usá-las, né? Se há algo de bom, de positivo na pandemia, realmente foi esse contato maior, essa possibilidade de conexão. Tentar, Poliana, fazendo o jogo do contente aqui, O jogo do ver alguma contente. coisa Queria ganhar uma positiva que boneca, ganhei eventualmente possa. uma muleta, mas estamos aí fazendo um sorriso. É isso aí. Bom, PCD reabilitado. Bom, sabemos que existe reserva legal de vagas, também existe cota também, prevista lá na lei 8213 de 91, lá no artigo 93. Aquela ideia, mais de 100 empregados, entre 2 a 5% é necessário que haja o preenchimento dessa reserva legal de vagas, considerando o quantitativo de funcionários da empresa. Também existe regulamentação infralegal, a Instrução Normativa 98 de 2012, que prevê de maneira muito clara que a base de cálculo corresponde a todos os trabalhadores de todos os estabelecimentos. Então, mais uma vez aqui, a lógica é a mesma. Se contratou intermitentes, fique esperto, só o fato de o sujeito não estar lá, na linha de trabalho, no chão da fábrica, na prestação de serviços, ou seja, ou no teletrabalho, seja lá como for, né, de acordo com a situação específica, isso não tem qualquer implicação em afastar a base legal e a Exatamente. necessidade de Que a compras base gratuitas é quantitativo. aritmética simples. É verificar o número total de trabalhadores e fazer a incidência disso, estando a pessoa lá ou não. Então, perceba quantas vezes. E aí, esse é um elemento que também tem efeitos deletérios. A professora Ana Silvia colocou uma pergunta também, eu já vou dar um spoiler, trazer um dado nesse ponto, né? Por quê? Porque o indivíduo não está sendo convocado no período da pandemia, mas está com vínculo ativo de trabalhador intermitente, então, a priori, ele não teria como receber o auxílio emergencial. Né? Por quê? Porque ele tem vínculo, né? Embora não está sendo convocado. E ele não tem, nesse ponto, o benefício emergencial. Por quê? Porque, na verdade, não está sendo convocado. Então, é aquela situação. Tostines vende mais, que é mais fresquinho vende mais. Na verdade, o intermitente, não, nesse ponto, é um efeito deletério terrível, ele acaba tendo sempre o pior dos dois mundos, né? Já que ele não poderia receber nem o auxílio, nem o benefício, e não é obrigado a convocar. Né? É uma situação que, digamos assim, avilta, né, a nossa sensação de justiça, mas é algo decorrente da circunstância legal. Então, é complicadíssimo. Né? Perceba várias questões, né? Às vezes nos aviltam, nos incomodam as vísceras. Essa semana, inclusive, até falando, vocês têm sobre intermitente, eu tive um processo interessantíssimo, né, em que se discutia também, de maneira colateral, uma questão de uma trabalhadora que era PCD, né, foi contratada, inclusive, como PCD, e pelo fato de ela ser PCD, ela queria entrar no grupo prioritário de comorbidades que deveria ficar em home office. Só que o fato dela ser PCD não quer dizer que ela tem comorbidade. Então, e isso gerava uma sensação de injustiça. Né? Eu falo também em relação às gestantes, antes da Lei 14.151, né? Quer dizer, mas pode ou não pode? Mas peraí, gestação não é doença, mas peraí. Então, nós tínhamos aspectos complicados. E perceba que quando a gente pensa em aspectos de subjetivismos, ainda que sejam subjetivismos muito disseminados em função de sensos comuns, é muito complicado, mas a gente tem uma reserva de lei para uma atuação também. Então, vai a provocação para vocês aí. Agora precisamos, antes de prosseguir, mandar um salve para Marisópolis. Marisópolis, Paraíba. Então, um salve. Salve. Yu-Gi-Oh!
para Marisópolis, na Paraíba. Muito bem. E essas são questões que realmente geram grande perplexidade, geram angústias existenciais, Verdade. mesmo. E, convenhamos, no formato brasileiro, nós consagramos algo que é absolutamente assombroso, que é um contrato que tem o potencial de ser um contrato de trabalho, sem trabalho e sem salário, Exato. o que é uma contradição em termos, o Verdade. que realmente faria o professor Arnaldo Susequinte se revirar nas catacumbas É ao verdade. pensar a respeito disso. Não faz o menor sentido. E daí a importância de um formato como trabalho alternado, uma chamada com um número determinado, fixo ou mínimo de horas ou de dias de trabalho, porque você consegue com isso escapar desse formato de 0 hora. E E uma para agravar, preservação da dignidade, né? Porque é isso sem o aí. seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, É se isso aí. mata, né? A gente não combinou nada, mas tá cheio de música essa noite aí. Mas Tá, vamos lá. é a live do coração, é a live do É coração, isso. live poética. E para piorar aquele quadro todo que o senhor já traçou, veja que mesmo sem receber qualquer convocação, qualquer convite, esse sujeito não vai ter nem direito ao seguro-desemprego. Então ele Verdade. continua lá contratado, o contrato está vigente, não há o fato gerador que enseja o pagamento do seguro-desemprego, e lá está, no final das contas, sem receber qualquer tipo de remuneração, algo dessa natureza. O que foi vendido na época da reforma com aquele discurso de que o trabalhador vai poder ter tantos vínculos quanto quisesse. Hum. O que, no direito do trabalho, é uma platitude, é uma obviedade, porque sempre foi possível ter Sempre foi quantos possível. vínculos, Nunca desde que a houve pessoa. impedimento de ter mais de um vínculo. Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, e no cenário que está, eu não sei qual é a impressão aí, mas por aqui, emprego está tão difícil de ser conseguido que é raro encontrar algum intermitente que tenha mais de um vínculo, um vínculo empregatício. Mas, enfim, muito bem. Então, integra a base de cálculo para aprendiz, ok. Integra a base de cálculo para PCD reabilitado, maravilha. E aí o senhor já trouxe o ponto. E o reverso da moeda, né? É. E o reverso da moeda? Essas pessoas podem preencher essas cotas? Essa é uma discussão que é muito difícil. A gente precisa aqui, com humildade, verificar que é complexa mesmo. É um Aqui, ó. desafio. Alpé e Machado está perguntando exatamente o que você vai responder agora. Vamos Aí, lá, gente. pronto, perfeito. Aqui, Pé Machado. E esse é um ponto. Você tem, eu vou dar a minha visão, mas eu quero aqui com muita transparência, honestidade intelectual, dizer que há duas respostas possíveis. A primeira resposta: não há restrição na legislação ao preenchimento da cota com intermitentes, das cotas com intermitentes, de maneira que seria possível esse preenchimento. Essa é a primeira leitura. E a leitura de uma interpretação gramatical e com o devido respeito me parece muito simplista e que não considera a finalidade dessas cotas. A ideia é que o aprendiz, e eu digo isso com muito carinho, professor Rodolfo, porque eu fui aprendiz, eu fui menor aprendiz. Comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar aos 16 e fui menor aprendiz. Então eu tenho um carinho enorme pela figura, pelo instituto da aprendizagem. E a ideia é que esse sujeito possa ter acesso ao mercado de trabalho, possa conhecer o mundo do trabalho, direcionado com treinamento, com a ideia de um aprendizado realmente. Então, isso não se realiza, não se concretiza se trabalho não houver. Só é possível a aprendizagem em sentido próprio se a aprendizagem existir. E a aprendizagem só pode existir se o trabalho for executado, se aquela pessoa estiver no ambiente de trabalho. Então, essa é a primeira questão. Sob a perspectiva do PCD do reabilitado, a lógica é muito semelhante. Mas a ideia aqui, a gente muda um pouco a terminologia. A ideia de inclusão. Inclusão no mundo do trabalho é a noção de que só é possível ter uma perspectiva inclusiva de essa pessoa participar do mundo do trabalho e enriquecer o ambiente de trabalho e enriquecer os demais colegas que vão aprender a se adaptar e vão ajustar o ambiente de trabalho para poder comportar e adequar aquela pessoa. A ideia é que a sociedade deve se adaptar à pessoa com deficiência e isso, essa inclusão, só pode ser realizada, só pode ser concretizada se essa pessoa estiver no ambiente Trabalhando. de trabalho. Então, é uma questão muito simples. Me parece que, sob a perspectiva teleológica, não há margem aqui para se admitir que essas cotas sejam preenchidas. Inclusive, há um risco grande aqui, que é o empregador que achar que se insere no rol das grandes ideias, contratar intermitentes
como um mecanismo para preenchimento total das cotas, está condenado potencialmente ao rol do inferno das boas ideias, e que realmente aquilo vai constituir uma conduta claramente discriminatória. Então, ele reserva todas as vagas da cota para trabalhadores intermitentes. E, com isso, sequer convoca ou sequer necessita convocar esses trabalhadores. De boas ideias, bom, lá está, o inferno está cheio. Então, esse é um ponto importante. Mas quer comentar, quer trazer outros aspectos aí? Não, na verdade, é algo que vai fazer com que nós, magistrados, né, se esta questão nos for posta a juízo, fazermos uma reflexão justamente sobre a finalidade da norma. Ou seja, numa literalidade, seria possível preencher essa cota. Só que na literalidade, não especificamente para a finalidade da cota. E a compreensão da cota não pode ser interpretada senão no sentido teleológico. Não faz sentido ter cota que não inclua, não faz sentido ter cota que não mude a realidade para pensar em trazermos para empresas que tenham determinado número de trabalhadores para o seu ambiente esses trabalhadores. Então, é algo que imaginar que se reserva para a cota um contrato de trabalho que não tem trabalho e não tem remuneração é negar a cota. É negar a cota. É negar a cota. E aí, a gente precisa, eu procuro sempre manter esse cuidado, professor, na nossa atividade, de não demonizar nem um lado, nem o outro. É possível que haja algum empregador que, de boa fé, acredite, não, aqui eu poderia ter contratado. Inclusive, eu convido frequentemente esse trabalhador. Mas, realmente, aqui há uma perspectiva de que, a despeito da boa fé, não haverá o cumprimento, o alcance da finalidade daquele dispositivo E normativo. esse negócio de eu convido frequentemente o trabalhador, trazendo-o, portanto, para o ambiente, e eu também não demonizo, também, mas perceba que isso acaba gerando uma situação de distorção da previsão normativa. Eu quero entender se há também uma distorção da previsão normativa no artigo 74, parágrafo 2º, que, com a nova redação da Lei da Liberdade Econômica, agora para as empresas acima de 20 empregados, outrora de 10, né, é preciso ter um controle escrito de jornada. E eu tenho que ter controle escrito de jornada se o número de trabalhadores é também de quem não é convocado? O que você acha, Léo? Perfeito, perfeito. Oh, veja aqui o ingresso de Mari. Beijos. Um beijo a Mari também aqui. É a esposa de Léo e foi me orientando também, uma grande figura. E veja que esse aqui é um dos pontos para o qual as pessoas não atentam. Tanto a questão do aprendiz, do PCD, das reservas, mas esse aspecto aqui que é tão simples, tão cotidiano, tão banal, e que, no final dos contos, é importantíssimo. Por quê? E vai gerar efeito em várias reclamações trabalhistas, potencialmente. Porque, vejam, e aí aqueles e aquelas que estão aqui conosco e que advogam para a empresa, têm que pensar muito bem sobre qual vai ser a lotação do trabalhador intermitente. Em qual estabelecimento ou a qual estabelecimento ele estará vinculado. Porque se vinculado a determinado estabelecimento em que vai gerar um número superior a 20 de trabalhadores lotados ali naquele estabelecimento, naquela unidade, bom, passará então a haver a necessidade e obrigatoriedade de controle de jornada. Porque o artigo 74 não faz qualquer distinção. Basta ser empregado. E a gente volta àquela premissa. O trabalhador intermitente é empregado. O contrato de trabalho intermitente é um contrato de emprego. Se é assim, as consequências estarão presentes caso haja contratação nessa modalidade. Então, e olha que a coisa empresa que faz aquela interessante, reserva, mas essa olha lógica, que coisa interessante que se pode viver. Se pode ter uma contratação de trabalhadores intermitentes que, eventualmente, nunca vão ser todos convocados, mas, de repente, eu posso ter só intermitentes e todos vão ter que ter controle de jornada, porque eu vou ter lá uma empresa que só contrata intermitente, mas tem na sua vinculação 20, 30, 50,
mas só convoca de 5 em 5, ou de 8 em 8, ou de 10 em 10. Imagine um bar que só convoque garçons, 10, 15 garçons, e na soma total a gente vai ter ali sempre extrapolando 20. Na soma, mas não na convocação. Em todos a gente vai ter que ter controle de jornada. Aí chega na reclamação trabalhista de um desses trabalhadores, até um que seja lá contratado por tempo indeterminado mesmo. Aí a empresa alega que não, eu tenho menos de 20 funcionários ou até 20 funcionários, não tenho obrigatoriedade aqui nesse estabelecimento de manter controle de jornada. Se houver algum requerimento para a apresentação da RAIS, um abraço. A obrigatoriedade estará presente. E aí, súmula 338 do TST. Em E relação esse àquele elemento outro. é interessante. Sabe por quê? Porque é um elemento probatório, um conteúdo pragmático para que os nossos ouvintes percebam que o elemento mais importante vai ser a RAIS. Porque, na verdade, de fato, muitas vezes não vamos ter mais de 20 empregados lá. Mas, pela RAIS, vamos ter. É isso aí. E essa E é uma essa é a referência. circunstância. E essa é a referência. Então, o empregador que ingenuamente acredita que pode, livre, leve e solto, fazer a contratação de intermitentes, se está tudo certo, tudo bem, numa boa, vai ser surpreendido. Diga que valeu, né? Pode ser surpreendido com esse tipo de... E veja com consequências em processos de outros trabalhadores que intermitentes não são. E Exato. aí basta que essa notícia circule uma vez para que os demais trabalhadores que deixaram aquele estabelecimento ajuizem a ação e haverá importância, consequência importante da súmula 338 do TST com a presunção de veracidade daquilo que foi alegado na inicial quanto à jornada. Então veja que é um impacto muito severo, realmente. E aí a gente vai ter esse elemento justamente como um dado a trazer para a Justiça do Trabalho para a demonstração dessa quantidade de trabalhadores. Aqui a pergunta da Sandra Mali, dizendo se a RAIS se transforma em E-Social. Na verdade, é a compreensão especificamente da vinculação àquele estabelecimento para efeito do controle. E isso é um elemento. Claro que pode ser também por outros elementos admitidos em direito. Mas nós estamos já falando aqui há uns 45 minutos e eu quero ir para uma questão que, na prática, gerou muita repercussão. Tem até pergunta lá no Trabalho e Debate, né, que é justamente sobre cálculo do 13º salário proporcional e das férias proporcionais do trabalhador intermitente. Léo, o cara pode ser contratado, né, e não ser convocado durante meses, ou ser convocado um dia só, ou pode ser convocado o mês todo. Como é que quantifica o 13º salário proporcional, as férias proporcionais, que está garantido, vai pagar, mas quantifica como? Exatamente. E um abraço aqui ao meu confrade, professor, né, Marcos Sampaio, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que está aqui também prestigiando a live. Massa, muito Diga legal. ela. Muito legal. Não, essa é uma das questões mais difíceis mesmo, mais complexas. E é aquilo, se você deseja, e o que eu vou dizer agora é uma brincadeira, é um gracejo. Se você deseja punir seu setor de RH, contrate intermitentes. Porque realmente esse tipo de cálculo, esse tipo de cômputo, de quantificação, é muito difícil. E aí a gente volta para um ponto que foi trazido no início da nossa conversa de hoje, que a nossa disciplina, a nossa regulamentação do trabalho intermitente é muito ruim. Não é só muito ruim no mérito, é muito ruim porque é lacônica. Se ela fosse, no mérito, precarizante, mais clara, detalhada, seria péssimo. Mas essa insegurança, pelo menos, não existiria. E a gente poderia discutir Ou o mérito seja, propriamente. seria péssimo se fosse claro. Como não é péssimo, é o inferno. Então, Exatamente. Perfeito. E descreva o aquela ideia. inferno. É inferno de Dante mesmo, é pensar no umbral lá com a inscrição, aqueles que aqui adentram percam a esperança. Essa é a realidade que a gente vai pensar mesmo aqui nessa regulamentação. Aí vamos lá. Bom, alguns pontos aqui. Primeiro, artigo 452-A, parágrafo 6º da CLT. O trabalhador tem direito a cada final de prestação de serviços, receber aquela proporção de 13º, aquela proporção de férias com 1/3. Maravilha. Veja que já é um formato que é muito diferente do padrão na área trabalhista. Essa pessoa, a cada prestação de serviços, recebe essa proporçãozinha.
algo extremamente discutível. E aí vale observar, nem com os avulsos isso acontece. Nem com os avulsos. Nem o portuário, nem o não portuário. Porque as leis de regências deles prevêem que vai haver ali uma espécie de banco, uma espécie de consolidação desses valores, e a liberação é num momento específico, seguindo a lógica geral trabalhista. Aqui não. Aqui nós trouxemos, nós pulverizamos ao longo da prestação de serviços. Algo que, convenhamos, tem, adorei o copo, tem toda a cara de uma iniciativa para, com o passar do tempo, tornar o 13º e as férias uma lembrança doce, mas apenas uma lembrança. É a ideia de que haveria aqui um pagamento pulverizado ao longo do tempo e não em momentos específicos. Isso já está E aqui no essa trabalho ideia de intermitente. pulverização é algo que a gente precisa ficar vigilante, porque foi uma proposta expressa, né, dentro do período da pandemia para que se pudesse pulverizar o pagamento do 13º todo mês, um dozeavos, de forma a fazer, mas perde a finalidade 13º, que já tem uma distorção histórica na sua divisão em duas partes, mas perceba que nessa circunstância, nesse aumento da folha, era algo para se pulverizar e depois extinguir. Não dá para extinguir por causa de previsão constitucional, mas se você coloca apenas como uma rubrica, é um tema que gera realmente muita polêmica. Siga aí, Léo. Gera, e veja que isso tem um efeito econômico também, muito importante, porque isso permite a compressão do salário real. Porque para aquele trabalhador, no final do mês, ele recebe a mesma coisa. Mas, no final das contas, o salário anual dele é reduzido. Você vai ter a diminuição do salário real e o acréscimo daquele valor correspondente ao 13º de férias. O que gera redução de poder de consumo, poder de compra dos trabalhadores. O efeito econômico é péssimo, péssimo, péssimo. E as pessoas esquecem que a gente só consegue manter um sistema capitalista se houver consumidores. Exatamente. Então, direitos trabalhistas não Isso é algo não são custos, você é são testemunha, eu falo há 400 milhões de anos, né, que o direito do trabalho só funciona no capitalismo. É preciso compreender isso. Né? A gente vive hoje quase uma paranoia de ver comunistas em todo o campo, mas poucos ramos do direito são tão capitalistas quanto o direito do trabalho, porque a contramarcha, ou como Calmon de Passo falava, os limites aceitáveis da exploração, ou os limites éticos da exploração aceitável dentro do ordenamento. É isso aí. E aí esse é o momento que eu vou apanhar aqui na live, mas eu não sei, com muito carinho, e pessoas, por favor, não me julguem muito, onde as pessoas encontram tantos comunistas. Assim, eu não vejo comunistas circulando por aí. Eu fico pensando, qual será o próximo alvo? Senhores feudais? Gnomos? Não sei. Mas, enfim, voltando ao ponto aqui do mérito, que é o que de fato nos interessa mais tecnicamente. Veja, professor, que há duas questões aqui. A portaria 349 de 2018, aquela que veio para substituir a lógica da MP, as ideias que foram trazidas na MP, traz uma solução muito interessante quanto a rescisórias, com a seguinte ideia. Você só pode colocar no divisor o número de meses em que trabalho houve. Porque se você utilizar o divisor 12 necessariamente, você vai, de maneira artificial, reduzir o cálculo das rescisórias. E vale para cálculo de aviso prévio, 13º férias, por aí vai. Essa mesma lógica se faz presente no curso do contrato para a quantificação de férias e de 13º. Não faz sentido incluir no divisor um número de meses, uma quantidade de meses em que trabalho não houve. Então, esse é um ponto importante, porque você não pode realmente, você acaba punindo o trabalhador com isso. E seguindo a lógica da portaria 349, no divisor tem que estar o número de meses em que efetivamente trabalho existiu. Para quem gosta de matemática, o problema já está colocado, que é, se é assim, e se eu sou obrigado a cada prestação de serviços pagar a proporção de 13º de férias, e eu vou pagar isso considerando o divisor 12, mas eu só poderia pagar considerando o número de meses de trabalho, mas eu só vou saber isso no final daquele ano base, minhas amigas e meus amigos, reajuste, ajuste de contas, recálculo é inevitável no trabalho intermitente. É inevitável, sob pena de você calcular o valor errado e pagar o valor errado. Porque você encerra a prestação, paga. Só que você é convocado de novo e depois vai ter que pagar também. Mas como você vai pensar no reajuste e depois
vai fazer uma quantificação. Então, aí o problema, e aí vai considerar, vai ser o número de dias, o número de meses, e aí só na lógica de imaginar que é em função também de número de dias, eu posso somar dias de um de outro, porque senão já estaria quitado mês a mês. É isso Como é que aí. eu poderia quitar e depois ainda vou ter depois que pagar para requantificar? Porque alguma coisa É tem que isso ser aí. ajustada. Perfeito. E veja que esse ajuste de contas, o recálculo é inevitável no intermitente. É inevitável. Não há saída. Eu não consigo visualizar por esse dado singelo. Porque o divisor, a cada pagamento, é um divisor provisório. As pessoas precisam enxergar isso com clareza. É um divisor provisório, que só vai ser definitivo, só vai se converter em definitivo no final do ano base, quando você sabe quantos meses de trabalho houve ali. Então, e essa é uma questão que às vezes as pessoas não atentam. E pode E gerar um aí, passivo querido, expressivo. tenta trazer a equação para isso aqui e dizer, vem cá, vá, num mês ele teve uma convocação, no outro ficou o mês todo, Pronto. e aí vai ser a soma disso, pegar a proporcionalidade. Me explica como Essa é é a que a gente segunda. faz. Essa é a segunda questão, que é prever lá o 452A, parágrafo 6º, que a cada final de prestação de serviços tem que haver o pagamento daquela proporção. Agora, a proporção de 13º de férias é o quê? É um dozeavos ou é um trintaavos de um dozeavos a cada dia de prestação de serviços? E aí, como é que se resolve isso? Ó, dois caminhos. Caminho número um, seguir a lógica Primeiro, da lei. deixa eu interromper. Claro, claro, Primeiro, claro. a necessidade. Sabe, uma vez eu escrevi um artigo, como perder uma oportunidade de ficar calado. E aqui é como perder uma oportunidade de falar. Porque De não é falar. possível que algo que é É, tão importante não é fosse objeto de um básico, decreto é regulamentador. elementar. É isso aí, é elementar. É evidente que isso deveria ter sido disciplinado. É um pouco mais do que evidente que deveria ter sido disciplinado. E aí a gente volta. A reforma trabalhista, não só nesse ponto, mas em muitos aspectos, é ruim, não só no mérito, é ruim na solução jurídica, porque é lacônica, porque não é clara, porque realmente não é específica, não esclarece. E é o pior cenário possível para uma legislação. Muito bem. E aí ficam essa situação. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Duas soluções possíveis também. Primeira solução, seguir a lógica da CLT nas férias e da Lei 4.090 em relação ao 13º, que é exigir pelo menos 15 dias para que haja o pagamento do 13º das férias, o que me parece não é uma boa solução. Compreendo quem possa argumentar assim, mas não me parece uma boa solução, por alguns motivos. Primeiro, porque existe previsão constitucional assegurando esses direitos. Segundo, porque a CLT, no 452A, parágrafo 6º, inequivocamente, expressamente garante esses direitos. E a lógica de fracionar a fração não é um raciocínio típico do direito do trabalho. A gente não enxerga, não consegue visualizar isso no direito do trabalho. Não é assim que a gente trabalha e calcula as verbas na área trabalhista. Isso não é da nossa tradição. Então, me parece que o caminho houve prestação de serviço naquele mês, uma vez que seja, já tem direito a receber um dozeavos. Ah, mas se eu chamar mais uma vez, não tem problema, é a mesma lógica de um dozeavos, vai estar lá protegido, recebido isso, você não vai pagar mais proporções de avos por mês, senão isso também geraria uma distorção. Mas pelo menos, garantir que se houve um dia de trabalho no mês, haverá, então, o direito de receber essa proporção, esse valor de 13º de férias proporcionais Eu, por eu mês. tendo a concordar com isso, só que isso acaba gerando um outro problema. Qual o ajuste de contas que pode ser possível? Porque só dá para imaginar ajuste de contas se, olha que lógica louca, o indivíduo trabalhou a 14 dias, ou seja, não completou os 15 da CLT, então não teria direito ali a uma Um proporcionalidade, dozeavos, mas veio exatamente. a trabalhar no outro mês, e aí você vai ver 16, por exemplo. 16, e aí você começa a verificar uma proporção dentro do mesmo somatório de meses, já que aí você está fazendo um ajuste de contas para verificar quantos dias teria trabalhado. E aí É é isso aí. terrível. O fato de não ter um decreto regulamentador para explicitar como se faria essas deduções
é algo que É vai assim. gerar cada vez problemas para a gente fazer conta. E às vezes as pessoas se assustam, pessoal, eu fiz direito para não fazer conta, cara, direito de trabalho Ah, você vai ter de fazer conta. sinto muito. Sinto muito. Mas é isso mesmo. E as distorções são variadas. Veja que quem trabalhou um dia vai ter o 12 avos como quem trabalhou 29 dias naquele mês. Então, outra distorção, o empregador pode dizer, eu vou ter que pagar um 12 avos aqui, então eu não vou convocar essa pessoa nesse mês. Vou segurar, vou convocar outro que já convoquei, porque não vou ter essa majoração, e vou deixar esse aqui para convocar no próximo mês, por exemplo. Todas as perspectivas são problemáticas. Mas são problemáticas por quê? Porque a Por falta legislação de uma não é clara a diretriz respeito que disso. tenha sido clara. É, é. A gente, Eu as não, pessoas não entendem que é preciso tomar decisões e toda decisão desagrada. Mas se há algo que vai desagradar muito mais, é não ter decisão nenhuma. Por quê? Porque aí, nesse caso, vai remeter a decisão a uma concepção individual do magistrado, da magistrada que vai decidir, ou do empregador na relação jurídico material, que vai gerar insatisfação. Ou seja, é muito melhor ter uma disciplina positivada de qual parâmetro, ainda que não se concorde com o parâmetro. é isso aí, perfeito. E veja que isso colocou perfeitamente. No nosso caso, sequer a opção de não decidir há. Então, se chega à justiça, a resposta. Eu adoraria poder dizer não decido. No sentido É. de que, ó, o No legislador líquido, não disciplinou isso aqui, eu não me candidatei nem a deputado nem a senador, não é que decido. pode. Só que a gente não tem essa opção. Nós somos aqui, estamos condenados a decidir. Exato. Então não há jeito quanto a isso. E aí se acusa de ativismo. E é interessante, um parêntese aqui muito breve, essa ideia de o judiciário trazer e colmatar lacunas no trabalho intermitente não é uma visão brasileira, não é uma realidade brasileira. Em diversos países isso acontece. Parte da disciplina normativa do trabalho intermitente na França, na Espanha, na Alemanha, decorre de decisão judicial. Na Alemanha tem um caso interessantíssimo que decisão judicial impôs um tempo mínimo, 25 horas, para poder haver essa convocação, e isso depois o legislador acabou incorporando. Então, essa ideia de que somos ativistas e que porque realmente nós precisamos decidir, não temos opção quanto a isso. Não foi dada a Mas opção de dizer, ó, eu passo, como ele está jogando buraco. eu passo. Ó, dominó aqui, eu passo. Não tenho que cavar, então lá. Não dá, gente. A gente precisa Não dá. perceber que o direito é muito mais sério que isso. Não precisa ser sisudo, mas ele precisa ser sério, precisa decidir sempre. Vamos aqui para Isso é a arrematar, porque vida já das está pessoas, né? falando há mais de uma hora. Vamos lá. Massa, massa, massa. Ele vai cair aqui a qualquer momento, então. Não, parece que ela não cai mais, mas a gente tem que ter a Ah, é? disciplina também para não abusar o pessoal. Perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem. Pronto, então é isso. Então é necessário perceber que aqueles mitos, aquele canto de sereia que esteve presente, é uma grande falácia. As pessoas precisam atentar para os graves efeitos da contratação dessa modalidade intermitente, que não é só difícil, delicada, complexa para o trabalhador, mas também para o empregador. E a culpa, nesse caso, sinto dizer, é do legislador brasileiro mesmo, que disciplinou de maneira lacônica um instituto que, quanto a questões elementares, deveria ter sido claro. Mas é isso, E, gente, há várias outras questões. Jornada, se tem hora extra, se não tem, como é que calcula, dificuldades com gorjeta, com comissões, com pagamentos em que a pessoa não trabalhou naquele mês, uma série de questões. Quer saber de tudo isso? Não vou fazer propaganda, só vou apontar aqui, ó. quer saber de tudo isso? Confira o coisa. nosso livro de trabalho intermitente, em que você verá boa parte, quiçá todas as grandes polêmicas sobre o tema lá resolvidas. E você, meu amigo, e você, minha amiga, né, vá nesse sentido também, pensando no aprofundamento dos estudos, venha conhecer os nossos cursos de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Contratual do SESC. Vai ser uma honra, uma satisfação, um prazer, um privilégio ser seu coordenador, te outorgar o título de especialista em um desses campos de atuação, e você terá também a enorme satisfação de ser aluno desse jovem moço bonito que está aqui do outro lado da Olhos transmissão. generosos, que coisa boa. Querido Léo, a gente tem que encerrar, mas eu quero dizer a todos e a todas a minha enorme satisfação do meu privilégio de, nesta vida, ter convivido com uma criatura como
Vossa Excelência. Para mim é uma satisfação, você é destinatário do meu amor paternal e é alguém que eu quero ver brilhar cada vez mais. A minha condição de professor me traz a inspiração do escultor, a inspiração daquele que lapida a joia preciosa, e eu não tenho dúvida que você é um diamante, meu querido. Que Deus te Ave abençoe Maria, eu imensamente. vou Aí. Mandar um chorar abraço aqui aqui, para esqueci. Gel Varela, aqui que eu conheci no Réveillon, grande figura, e um monte de gente muito boa que está aqui participando. Tati, doutor Henrique Khrushchev, trouxe lá, conheci os livros lá do pai dele, divulguei, muita gente boa também, a Yolanda Santos também, que aqui tem muita gente boa participando. Quero mandar um beijo, um abraço a todos e todas. E, Léo, a palavra é sua para suas considerações finais. Só agradecer, um privilégio, professor, é todo meu, é todo meu. Isso é minha grande inspiração de vida e moro no coração. Não sei se já disse isso hoje, mas te amo. Eu também te Então, amo muito, meu vamos filho. Que lá Deus te para as abençoe próximas. Estamos imensamente. juntos. Vamos juntos e a gente espera se encontrar em várias outras oportunidades que a vida nos sorri e permitir. Um beijo, Isso aí. gente. Boa noite Espero para todo mundo. Um abraço.